Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas no horário que você estiver assistindo a esta aula. Pois é, eu estou aqui com vocês mais uma vez, todas as semanas, neste mesmo horário, neste mesmo local, estamos nos reunindo. Nos reunindo para quê? Vai me dizer que vocês esqueceram. Hoje é aula de filosofia. Corre, menina, corre, menino. Pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega o teu lápis, tua borracha, todo o seu material. A aula já vai começar. Vai me dizer que você não marcou na sua agenda isso. Pode marcar na sua agenda. Toda semana, nessa mesma data da semana, nesse mesmo local, nós nos reunimos. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Mas pega o teu material, vai, faz esse favor para mim. Pega lá teu material, pega tudo que você precisa, porque hoje a aula que nós vamos conversar, ela vai fazer você dialogar comigo. Seja bem-vindo a esse diálogo. Neste momento, nós vamos iniciar uma aula em que você e eu vamos poder conversar. É verdade, nós podemos conversar. Mas, professor, essa aula não é ao vivo. Quem disse que não estou vivo? Eu estou vivo, sim. Eu estou vivo, você está viva, todos nós estamos vivos. E isso faz com que essa aula seja ao vivo. Não achou engraçado? Também não achei, não. Mas eu tentei ajudar vocês, né? Enquanto vocês pegavam o material. Agora que vocês já estão com o material, já estou vendo aí, está todo mundo com o caderno no lugar, as piadas sem graça já foram tiradas da sua sala de estar, da sua sala de aula, do meu quarto, do seu quarto, do meu escritório, do seu quintal. Porque você pode assistir a sala no seu quintal. Como? Simples. Vamos lá. Vou ajudar vocês. Vai lá na cozinha, rapidinho. Pega aquela cadeira da cozinha. Pede licença à tua mãe, ao teu pai, e pega aquela cadeira da cozinha. Tem um quintal? Isso. Tem uma árvore nesse quintal? Beleza. Pega essa cadeirinha, leva lá por debaixo da árvore, para ficar numa sombra. Aproveita que está na cozinha, pega uma garrafinha d'água. Eu já tenho a minha, ó. A minha está aqui. Eu sempre tenho uma garrafinha d'água. Porque a água é vida e a gente precisa de água para sobreviver. Então, faça esse favor para você, faça esse favor para mim. Beba água, bastante água. E quanto mais água você beber, melhor você vai se sentir. Mas, além disso, está com a cadeira? Pega o caderno, pega a caneta. Mas, professor, onde que eu vou apoiar meu caderno e minha caneta? Eu acabei de ter uma ideia. Sabe aquela mesinha que está lá abandonada, encostada lá, quando você recebe uma visita e vai ali beber um refrigerante com a sua visita? Então, pega essa mesinha. Não tem a mesinha? Não tem problema. Você sabe que você pode pegar uma outra cadeira. E na hora que você tiver que escrever alguma coisa, você apoia o seu caderno na outra cadeira. Vai lá, pede licença aos seus pais e pega essa outra cadeira. Isso, agora você está debaixo dessa árvore confortável, nessa cadeira, com esse caderno, com essa caneta, e a nossa aula já está quase começando. Mas espera aí, professor, cadê o livro? Cadê as páginas do livro que o senhor sempre compartilha conosco? Eu não estou vendo elas, eu estou vendo uma xícara. Você tem razão, tem uma xícara, e ela é um convite para você. Venha comigo, vamos experimentar essa xícara? Então já tem uma pergunta para você. O que essa fotografia faz você lembrar? É assim que a gente vai começar a nossa aula, com uma pergunta. Não gostou disso? Duvido que você não gostou, porque essa xícara faz você lembrar o quê? Me diz aí. Vou dar 3 segundos para vocês responderem. Contagem regressiva. 3, 2, 1. Muito bem, quem respondeu que essa xícara lembra o café da manhã. Lembra o amanhecer. Isso é maravilhoso, né? Uma xícara lembrar um café da manhã. Mas, professor, como é que eu posso saber se é um café da manhã? É só olhar para o mar que está na direção dessa xícara. A fotografia foi muito bem tirada, vocês não acham? O fotógrafo olhou para a iluminação, ajustou o foco, colocou a xícara cuidadosamente em cima do parapeito, focou essa xícara, colocou no fundo dessa xícara o sol nascendo. Maravilhoso. É um ambiente agradável, não é?
E ela lembra o amanhecer. Sim, lembra o amanhecer. Mas eu tenho uma outra imagem que eu gostaria que você respondesse. E essa aqui? E essa fotografia? O que ela lembra? A anterior, uma xícara. E essa? O que tem de diferente nessa fotografia? 3 segundos de novo, hein? 3, 2, 1. Parabéns a você que respondeu. Tem uma ovelha negra na família. Ai, meu Deus. Sim, uma ovelha negra. Mas como é que você sabe que é ovelha negra? Porque todas as outras ovelhas são brancas. Então, o fotógrafo também se preocupou em pegar um momento em que todas aquelas ovelhas estavam ali reunidas. Mas no meio dessas ovelhas tinha uma ovelha que nasceu com cor diferente. Uma ovelha negra. E olha só que mensagem que ele passou para a gente. Uma ovelha negra no meio de nós. É o que as outras ovelhas brancas estão dizendo. Se bem que ovelha não reconhece cor, né? Só quem reconhece cor somos a gente. Mas ali tem uma mensagem. A fotografia também passou uma mensagem. Para que eu estou fazendo isso? Eu ouvi sua pergunta, hein? E eu gostei, porque sinal que você está atento, você está atenta às coisas que a gente está falando. Simples, porque a aula de hoje ela trata de um assunto importantíssimo, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Sabe o que é? A linguagem. A linguagem é aquilo que faz com que a gente se entenda. Lembra? Eu já falei sobre isso na sala presencial, antes de a gente começar a usufruir desse espaço aqui virtual, onde eu estou na casa de vocês, você está na minha casa, e a gente está vivendo uma grande família. Pois bem, a imagem que eu estou transmitindo para vocês, ela também passa uma informação. É uma linguagem. Só que não basta só eu ficar toda hora repetindo que a imagem também é uma linguagem. Vamos tentar entender um pouco sobre isso, e é esse o objetivo dessa aula. Cada passo que nós lermos, nós vamos entender um pouquinho mais sobre como se comunica e o que se comunica e de que forma que essas comunicações todas que nós fazemos com o mundo ao nosso redor, com as pessoas, com as coisas, com os animais, faz com que a nossa vida melhore. Então, vem comigo. E se tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque aí no comentário a sua dúvida. E a gente, no decorrer da aula, a gente vai conversando sobre suas dúvidas e no final da aula eu vou poder responder todas as suas dúvidas. Combinado? Então, estamos juntos? Então, vem comigo e vamos lá para a nossa leitura. Lembrando sempre, no final desta aula vai ter uma atividade. E vocês vão ter todas as condições para responder. Mas não apenas atividade. Eu também vou compartilhar as páginas do livro. Se vocês observarem, esta é uma página do livro. É um trecho que eu tirei da página do livro. Mas se você não tiver o livro físico, não tem problema. Aqui ninguém tem que ficar preocupado com nada. Porque no final da aula, você vai receber na sua forma de trabalho, lá no seu lugar onde você trabalha, que a gente chama de Google Sala de Aula, você vai receber as páginas desse livro, então não se preocupe. As páginas vão estar todas disponíveis para você. E aí, se você não tiver o livro, você vai poder acompanhar. Tudo bem? Então, a página que eu retirei esse trecho aqui importante para a gente ler é da página 45 do livro Filosofando. Então, vem comigo, vamos iniciar essa leitura. Item 1. A fotografia como linguagem. O fotógrafo está sempre buscando princípios como luz, cor, textura, contraste, tema e enquadramento, esperando que eles marquem seu estilo e diferenciem sua foto das demais. Como nós podemos ver, né? Então, as fotos anteriores, como essa da xícara, essa da ovelha negra no meio das outras ovelhas, cada foto teve um propósito. O fotógrafo, ele se preocupou com a luz, com a cor, com a textura, com o contraste, com o tema que ele queria passar, enquadrou direitinho, e tudo isso faz parte da fotografia. E você deve estar se perguntando, mas professor, eu não estou entendendo. Essa aula é de filosofia ou de fotografia? Calma aí. A fotografia é um tipo de linguagem. Então, eu estou começando com a fotografia, que é uma coisa que você conhece. Afinal de contas, quantas selfies você já tirou até hoje? E quanto de fotógrafo você tem dentro de você? Tá aí uma pergunta para você fazer. Quem você é? Já parou para pensar nisso? E aí, se você fizer essa pergunta para você todos os dias, daqui a pouco você vai descobrir
E quem sabe você descobre que é um fotógrafo ou é uma fotógrafa e que tem uma profissão maravilhosa pela frente. Então, nada melhor do que a gente falar de filosofia a partir da fotografia. Ficou claro isso para vocês? Então vamos continuar a leitura. Alguns elementos da linguagem fotográfica são o ponto de vista, como os elementos de uma foto são selecionados e dispostos, ou seja, o fotógrafo ele tem um ponto de vista, tem uma perspectiva, ou seja, ele quer atingir um alvo e ele vai se preparar para atingir esse alvo, esse objetivo. O plano, que seria geral, médio ou primeiro plano, que dependem da distância entre a câmera e o objeto fotografado, ou seja, ele vai preparar a sua câmera para a distância também. Ele tem um projeto na cabeça, o que ele quer transmitir? Então ele faz um plano, tem um planejamento, que pode ser um planejamento e ele tira uma foto mais perto, uma foto mais longe, ele quer pegar uma paisagem como aquela da xícara, ou então quer só dar o destaque ao fato da ovelha ser negra no meio de um monte de ovelha branca. Então, tem o plano também. Além disso, tem a iluminação, o tom, transição das áreas claras para as áreas sombreadas, a textura e o movimento. Então, foi praticamente uma aula rápida aqui sobre fotografia. Eu também gosto de fotografar, acredito que muitos de vocês também gostam, mas eu não sou um fotógrafo profissional. Mas a partir do momento que eu começo a aprender um pouco mais como é que se tira uma fotografia, é natural. E muitas das coisas que eu faço a partir de agora, com a minha máquina fotográfica digital, que é a do meu celular, vai ficar melhor, porque eu vou ter mais preocupação a partir de agora, por exemplo, com enquadramento, preocupação com os elementos que vão estar ao redor, preocupação se eu vou tirar a foto daquele objeto, daquela pessoa, daquela paisagem em primeiro plano ou em segundo plano, se a minha câmera está ajustada o foco corretamente, se vai ter ambientes claros e escuros nessa minha foto, ou seja, eu tenho um monte de coisa para pensar. Nossa, até cansei. Afinal de contas, fotografar também é filosofar? E eu acho que é. Porque a gente usa uma linguagem para transmitir uma informação. E essa linguagem depende de quanto de reflexão que eu tenho sobre a informação que eu quero passar. Gente, é verdade. Cara, nunca passei por isso. Eu acabei de descobrir algo novo com aquilo que eu estava dizendo. Será que vocês também descobriram? Então vem comigo, que tem mais coisa vindo por aí. Então, o que seria a linguagem? A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. Agora, para tudo. Para tudo, pega o teu caderno, que eu espero que já esteja com a data de hoje. Você não esqueceu, né? Já colocou a data de hoje, coloca aí o seu nome, coloca o meu nome, coloca o nome da matéria, filosofia, e anota esse conceito. Anota aí, entre aspas, porque foi tirado do livro. Lembrando que é da página 45 do livro Filosofando. Então, coloca entre aspas. A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. Nossa, sem linguagem não somos ninguém. Precisamos ter muito trabalho para melhorar nossa linguagem. Mas calma, não precisam ficar assim assustados. Porque desde o momento que você nasceu, a sua linguagem já está em desenvolvimento. Então, hoje, a sua linguagem está muito mais desenvolvida do que quando você era bebê. Afinal de contas, você hoje não fica chorando para ganhar comida, ou fica? Tá, não vou mais perguntar isso. Mas, provavelmente, você não engatinha mais, né? Porque você já anda sobre os seus dois pés, suas duas pernas. Você não precisa da ajuda das pessoas para caminhar, a não ser que você tenha problemas de locomoção. Mas mesmo assim, tudo agora é diferente desde que você era criança. Então, a sua linguagem, ela amadureceu, ela se desenvolveu. E ela continua em processo de amadurecimento e desenvolvimento ao longo do teu tempo. Enquanto você vai envelhecendo, vai amadurecendo, vai crescendo, tudo vai melhorando, inclusive a sua linguagem. Então, vamos lá? Vamos prosseguir nessa leitura, porque tem muita coisa aí para a gente refletir. Então, anotaram o que significa linguagem? Ótimo.
Fico feliz, porque eu sabia que vocês estavam aqui, não para ficar me ouvindo e vendo eu falar aqui à toa, mas também para participar. E eu agradeço pela participação de vocês. E que quer participar mais um pouquinho? Deixe o seu comentário aí. Vou responder a todos. Faço questão de responder a todos, porque é esse diálogo entre nós que faz tudo isso ter esse valor maravilhoso que nós estamos atribuindo a isso. Tudo bem? Então, vamos continuar. Quando nos referimos à linguagem, a primeira da qual nos lembramos é a linguagem verbal. Essa, por exemplo, que eu estou usando com vocês. Tanto a oral quanto a escrita. Por meio dela, nomeamos objetos, formamos conceitos e articulamos nosso pensamento sobre o mundo, quer sobre o mundo subjetivo, de sentimentos e desejos, quer sobre o mundo objetivo, exterior a nós. Essa parte de mundo subjetivo e mundo objetivo, não se preocupe, a gente vai poder falar sobre isso mais à frente. Mas existe uma diferença entre o que é subjetivo e objetivo. O subjetivo é aquilo que está dentro de você, está relacionado aos seus sentimentos, à sua individualidade, à sua personalidade, a forma como você age diante das situações, problemas que você enfrenta. Enfim, esse seria o subjetivo. O objetivo é tudo que é nos proposto exteriormente, através dos objetos, através dos relacionamentos, através das coisas que as pessoas falam, através do mundo exterior, através da própria sociedade em que eu estou imerso. Ficou claro isso para vocês? Então, o mundo exterior, ele pode, que é objetivo, ele pode se tornar subjetivo desde que você deixe a sua porta aberta para aquilo que você está recebendo. Se você não quiser, não vai fazer parte de você. Ficou claro isso? Então, vamos prosseguir. Estrutura da linguagem. A linguagem tem uma estrutura. E se você aprender, a partir da aula de hoje, a estrutura da linguagem que você utiliza, eu tenho certeza que ao final desta aula você vai estar muito melhor do que começou. Porque esse é um objetivo. Todas as aulas a gente precisa entrar de um jeito e sair melhor. Não adianta você vir para cá, estudar aqui comigo, ouvir as coisas que eu tenho para falar, comentar, dialogar comigo, e no final você sair pior. Então, a ideia sempre é essa. Se você se colocou à disposição de aprender, o aprendizado vai te melhorar. Mesmo que seja um pouquinho por vez. Mas esse pouquinho vai fazer maior diferença lá na frente, quando você já estiver com muito mais aprendizado do que está hoje. Ficou claro isso para vocês? Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda a essa nova linguagem, em que agora você vai conhecer, porque a partir do momento que você descobrir como que você organiza a sua linguagem, que linguagem que você utiliza com mais frequência, eu tenho certeza que você vai melhorar essa linguagem e vai aperfeiçoá-la. Ficou claro isso? Então, vem comigo. Toda linguagem é um sistema de signos. Outra informação importante para você anotar. Coloque aí, entre aspas, no seu caderno. Toda linguagem é um sistema de signos. Se você está com o livro na mão, sublinhe. Toda linguagem é um sistema de signos. Sistema de signos? Que isso, professor? Horóscopo? Não, calma. O horóscopo usa signos também. E a gente vai saber. Então, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Não de horóscopo, mas sim dos signos. Mas esses signos é aquilo que traz significado. Então, é signo de significado. Aquilo que traz sentido para a sua vida em sociedade. Agora você entendeu, né? Então, tem nada a ver com horóscopo. Fique calmo, fique calmo. Não vamos falar de horóscopo aqui, tá? Então, vamos lá, vem comigo. O signo, segundo a definição do filósofo Charles Sanders Peirce, guardou bem isso? É ele que está falando sobre os signos, não sou eu. É o Charles. O signo é uma coisa que está no lugar de outra sob algum aspecto. Opa, peraí. Um signo pode substituir outra coisa? Então é melhor a gente continuar essa leitura, hein? Porque me parece que eu faço várias substituições por signos. Tá, vamos continuar. Melhor, vamos lá, vamos continuar. Por exemplo, o choro de uma criança pode estar no lugar do aviso de desconforto. Entendi porque meu irmão chora.
Porque ele está desconfortável. Ou será que fome? Pode ser fome também. Meu irmãozinho, a minha irmãzinha chora porque está com fome. Mas pode ser frio. Pode ser dor. Ué, peraí, vários signos para uma única forma de choro? Pois é, o choro pode significar muitas coisas para uma criança. Agora, quem conhece a criança vai poder identificar o tom do choro. Se é choro de frio, se é choro de dor, se é choro de fome, se é choro de desconforto. Então, olha aí os signos, os significados aparentes. É uma linguagem, lembrando sempre, essa é a estrutura da linguagem dessa criança. O choro pode ser signo de todas essas coisas, e para decifrá-lo é um enigma, né? Geralmente as mães aprendem esse enigma rapidinho, né? De tanto ouvir o choro. Mas é um enigma. Então, se é um enigma, eu tenho que refletir, eu tenho que passar por um processo de pensamento para saber qual signo que está sendo repassado para mim. Se é de fome, se é de dor, se é de desconforto, etc. Então, precisamos saber o contexto em que ele ocorre e ter familiaridade com a criança que assim se expressa. Por exemplo, se vocês me convidam para ir fisicamente na casa de vocês, porque na casa de vocês eu já estou, né? Então, se vocês me convidam para ir fisicamente na casa de vocês, lá numa festa de aniversário que seja, e aí nessa festa de aniversário você tem uma irmãzinha de 3 anos, bem jovenzinha. E aí, essa irmãzinha, em determinado horário da festa, ela começa a chorar. Eu só vou achar que ela está chorando. Não tem como dizer se ela está chorando de desconforto, de dor, de fome. Mas a sua mãe, que é a mãe dela também, rapidamente vai saber o que é. Vai dizer, ela está com sono, já está tarde, tem que botar ela para dormir. Ou então, acabou de fazer caquinha nas calças, preciso limpar, está desconfortável. Então, a mãe rapidamente vai perceber isso. Isso geralmente acontece quando a gente convive muito tempo com as pessoas. Eu estou falando do choro de uma criança, mas poderia ser um latido de um cachorro. Um latido de um cachorro. Por exemplo, meu cachorro agora ele está latindo. Talvez vocês não estejam ouvindo, mas se estiver ouvindo, vocês só vão ouvir um latido de um cachorro. Não vão identificar o que ele está querendo. Mas eu, por exemplo, já sei que certos latidos são para comer, outros latidos são para limpar, outros latidos são que quer brincar comigo, outros latidos são porque tem gente querendo entrar aqui em casa, outros latidos são que tem gente atravessando lá na rua com outros cachorros. Então, cada latido tem uma característica, tem um significado. Mas, peraí, professor, o senhor está dizendo que o seu cachorro também tem linguagem? É claro que tem, só que é uma linguagem diferente da nossa. Então, ao longo dessa aula, a gente vai ter isso muito claro. Então, vamos continuar? Para a gente não perder nosso fio da meada? Até que entenderam? Qualquer dúvida, coloquem no comentário. Terei o maior prazer em responder. Tá? Então, vamos continuar. Tipos de signos. Agora, nós falamos da estrutura da linguagem, lembrando sempre que a linguagem é um sistema de signos. Aqui, ó. Lembram? Então, a linguagem é um sistema de signos. Agora, nós vamos falar dos signos, que fazem com que essa linguagem seja possível, para que a gente possa se comunicar e se entender. Beleza? Então, eu vou começar a identificar que signos são esses. Então, vamos lá. Se o signo está no lugar do objeto, isto é, se o substitui, ele é uma representação do objeto. Bem, agora já ficou uma coisa já nova aqui. Todo signo representa alguma coisa. Ele é uma representação do objeto. Ele é uma representação da pessoa, por exemplo. Ele é uma representação de um ambiente. Ele é uma representação de uma circunstância. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Estou usando vários exemplos. Se você chega em um determinado local, e esse local tem uma caixa toda fechada, e na porta dessa caixa, a caixa está fechada e tem uma porta na frente. A porta dessa caixa tem ali uma caveira, uma caveirinha. O que você vai pensar em relação a essa caixa? Vamos lá, 3 segundos. 3, 2, 1. Parabéns! Exatamente. Essa caixa tem um perigo. Está me dizendo para ter cuidado com ela. Então, é um signo. Ela me passou uma mensagem. E essa mensagem fez com que eu me comunicasse com a caixa.
E esta caixa agora eu vou ter todo o cuidado com ela. Se vou abrir, eu vou abrir com muita cautela. Se vou carregar, eu vou carregar com muito cuidado. Então, o tempo todo a gente está em comunicação. A gente só não para muito para pensar sobre isso. Mas a partir dessa aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão passar a pensar sobre os signos que vocês utilizam. Beleza? Então, vem comigo que ainda tem mais coisa para falar. Então, um objeto pode ser representado de várias maneiras, dependendo da relação que existe entre ele e o signo. Então, espera aí. Além do signo representar um objeto, ele também tem uma relação com as coisas? Sim. E é isso que vai ser maravilhoso a partir de agora. Porque você vai começar a entender os signos que você utiliza no ato de se comunicar e qual é a relação que você quer passar. Porque às vezes a gente usa o signo certo, mas a relação é errada. E aí a outra pessoa não entende o que eu quis comunicar. E se ela não entende, o que vai acontecer depois? Desentendimento. O desentendimento ele pode ser minimizado, ele pode ser resolvido. Como, professor? Simples. Saiba o signo que você está usando e para que ele serve. Qual é a relação que está estabelecida com ele. E aí você faz o ajuste. E esse ajuste vai fazer com que as outras pessoas possam te entender melhor. Beleza? Então vamos lá. Primeira relação. Até sublinhei aqui e faço questão que vocês anotem. Quanto à relação de semelhança. Então, a primeira relação que nós vamos conversar aqui, que os signos estabelecem a relação de semelhança. Anotaram isso? Relação de semelhança. O que é essa relação de semelhança? Temos um signo do tipo ícone. Todas as vezes que você está estabelecendo uma relação de semelhança, você demonstra isso através de um ícone. É ícone. Vamos terminar que eu já vou falar sobre isso um pouco melhor. Então, o desenho do carro é um ícone quando apresenta semelhança com sua forma. A representação do carro por meio de brum, brum, também é um ícone, pois tem uma semelhança sonora com o ruído do motor em aceleração. E aqui eu coloquei um ícone. Que ícone é esse? Todo mundo já deve ter percebido, né? É uma nuvem. E ela está com os dentes. Por que ela está com dentes assim? Pode ser várias razões. Mas vejam só. Vou ampliar aqui para vocês verem. Olha o que está caindo dela. São outros signos. Esses signos representam o quê? Uma relação com o quê? Com neve, com gelo. Então, esta nuvenzinha, ela está com frio. Mas é uma nuvem real? Verdadeira? Ou seja, dessas que fazem chover? Não, ela é um signo. E é um signo que estabelece uma relação de semelhança com essa outra nuvem, que é formada através dos gases da atmosfera. E ela, então, é um ícone para a gente, porque ela estabelece uma relação de semelhança. Ela não é a própria nuvem, ela é semelhante à nuvem. Então, é um signo que eu criei através de um desenho. Então, estabeleci uma relação de semelhança. Outras pessoas vão poder identificar também que é uma nuvem. Talvez não identifique que é uma nuvem com frio que está caindo gelo, mas vão identificar a nuvem. Todo mundo consegue identificar a nuvem. Uma nuvem com dente? Não tem nuvens com dente. Então, ela é um ícone. Ela estabelece uma relação de semelhança. Ela passa uma mensagem. É a sua linguagem sendo utilizada para se comunicar. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos prosseguir. Tem uma outra relação. A primeira relação, relação de semelhança. Segunda relação, relação de causa e efeito. Então, anote aí. Primeira relação, relação de semelhança. Segunda relação, relação de causa e efeito. Já esqueceu que relações são essas? As relações que os signos estabelecem. Isso. Que é o que os signos? Os signos é aquilo que forma a linguagem. Lembrando que a linguagem é um sistema de signos. Calma, vocês vão poder repetir isso sempre, tá? Porque essa aula aqui vai estar disponível para vocês a hora que vocês quiserem. Então, muita calma nessa hora. Repetindo. A linguagem, essa que eu estou utilizando com vocês, por exemplo, que é uma linguagem oral, é uma linguagem verbal e oral, e essa outra, através daqui dos textos, é uma linguagem verbal escrita. Então, a linguagem que eu estou utilizando com vocês é um sistema de signos. Vocês só conseguem me compreender
porque vocês conseguem identificar o que os signos estão querendo dizer. Que signos são esses? O som da minha voz, as palavras, as imagens que estão sendo apresentadas. Beleza? Então, primeira coisa, linguagem é um sistema de signos. Segunda, esses signos, quando são utilizados, eles estabelecem relações com as coisas, com os objetos, com as pessoas, com o ambiente. Eles têm todo um conjunto de representações que, associadas a alguma coisa, vão estabelecer uma relação de entendimento. Então, a primeira relação é a relação de semelhança. Quando eu faço um desenho, por exemplo, se eu pego essa minha garrafinha d'água, né? Minha garrafinha d'água. É uma garrafinha d'água, vocês estão vendo pela câmera, é uma garrafinha d'água. Mas eu poderia simplesmente ter desenhado essa garrafinha e apresentado num papel para vocês. Vocês veriam ali o desenho de uma garrafa. Esse desenho, para a linguagem, é um ícone, porque estabelece uma relação de semelhança com a garrafa real. A partir do momento que eu pego a garrafa e coloco na frente da câmera para vocês verem, ou tiro uma foto dela, ela ganha uma outra característica. E essa outra característica nós vamos chamar de relação de causa e efeito. Por quê? Porque vejam aqui, ó. Vocês estão vendo a garrafa. Vocês sabem que essa garrafa aqui não é um desenho, não é um ícone. É mais do que isso. Ela é, para a linguagem, ou seja, para o sistema de signos que nós estamos estruturando e reconhecendo, ela é um índice. Ih, professor, agora eu não entendi nada. O signo que estabelece relação de semelhança é um ícone, e agora que eu estou vendo pela câmera, ou estou tirando uma foto de uma garrafa, ela é um índice? Calma, a relação é que é de índice. Mas que índice é esse, professor? Não estou entendendo, pelo amor de Deus. Vou repetir. E vou repetir de forma bem calma e tranquila. Que relação de índice é essa? Índice é tudo aquilo que é indicativo de alguma coisa. Então, quando você tira uma foto, quando você pega uma foto de alguma coisa e utiliza para alguma outra coisa, ou simplesmente quando você observa algo e esse algo te indica alguma coisa, por exemplo, você vai atravessar a rua e aí essa rua tem semáforo. Você olha para a cor do semáforo e ela está verde para os carros, é um índice. Aquele signo cor verde para os carros, ele é um índice para você, porque para você a cor vai estar vermelha. Você não pode atravessar enquanto o sinal ou aquele semáforo não ficar verde para você. É um índice, passou uma mensagem, é uma linguagem, tem um significado. Então, indica alguma coisa. Um exemplo, outro exemplo, está aqui no texto. Os sinais matemáticos. Os sinais matemáticos de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Quando você vê no caderno ou no quadro, o professor passa, ou alguém, ou uma calculadora, por exemplo, do seu smartphone, você abre a calculadora, ela está cheia de signos. Só que esses signos não são ícones. Por que eles não são ícones? Porque eles te indicam alguma coisa. O signo mais o signo vezes o signo divisão, o signo 1, signo 2, signo 3, signo 4, tudo está te indicando alguma coisa. E esse indicativo dá a você que vai usar a calculadora uma relação de causa e efeito. Se você pegar um número 1 com um outro número 1 e somar, vão dar 2. Então, a causa que foi a reunião desses dois algarismos, através de um signo mais, levou a um resultado 2. Mudou os dois algarismos. Ficou claro isso para vocês? Então, repetindo. Relação de semelhança que os signos estabelecem. Relação de causa e efeito que os símbolos estabelecem. E aqui eu até botei um signo bem interessante na relação de causa e efeito, que é esta nuvem. Esta é uma fotografia de uma nuvem.
E o que ela transmite para vocês? É uma nuvem carregada, muito bem. Eu já tenho um indicativo de que se eu não correr para casa, eu vou me molhar, porque vai chover. Então, quantas vezes você não recebeu uma mensagem através de um signo que se comunicou com você, que estabeleceu uma linguagem com você, e essa linguagem que foi estabelecida com você levou você a agir de determinada maneira? Então, os signos que são responsáveis pela causa e efeito, eles fazem isso. Ou gera uma causa, faz com que uma causa apareça, ou produz um efeito. Beleza? Então, vamos seguir. Essa criança indígena, uma criança da etnia Kayapó, uma foto tirada pela fotógrafa Alice Kohler. Veja, ela está com o rosto, o corpinho pintado. E o que o desenho numa pintura corporal indígena parece? Eles geralmente são geométricos, como diz aqui. E esses desenhos geométricos, eles podem significar várias coisas. São vários signos. Deixa eu beber aqui um pouco d'água. Engasguei. São vários signos. E esses signos podem indicar sexo, etnia, posição social. Então, para você saber o significado desses desenhos, você tem que ser indígena ou, pelo menos, viver um pouco com eles para poder aprender. Então, cada signo estabelecido leva a nós a compreendermos um pouco melhor de que maneira que eu estou utilizando a minha linguagem. Às vezes, quantas vezes eu não já vi vocês fazendo isso em sala de aula? Está lá na sala de aula e aí está com o smartphone, que não é igual agora. Você está com o smartphone, olhando para o smartphone, fazendo de conta que não está nem um pouquinho prestando atenção. E aí eu, que sou professor, ou qualquer outro professor, pensa assim, caramba, fulano não está nem aí para a aula. Quando você, que é esse fulano ou essa fulana, responde tudo certo. Ué, como é possível? Colou? Não. Ele colou, ela colou. Respondeu tudo certinho. Não, ele não está prestando atenção. Isto é um signo. Você estabelece uma relação de causa e efeito. Você, na verdade, tem uma maneira de pensar e de aprender diferente dos outros. E você está ali presente, sim. O objeto na sua mão não estava te distraindo, estava te dando concentração. Estava fazendo com que você se desligasse das pessoas que estavam ao teu redor falando e se comunicasse com aquele que você estava prestando atenção. Só que a sua mensagem, ou seja, o signo que você transmitiu através da imagem que chegou até os meus olhos, aos olhos de qualquer outra pessoa que estivesse ali no momento, é de desatenção. Então passou uma mensagem. Aí o efeito é de que você vai errar todas as questões. Então, às vezes o signo está errado, ele não está transmitindo aquilo que ele deveria. A relação que ele foi criada, que foi criada para que ele estabelecesse, não foi estabelecida corretamente. Então é só você fazer um ajuste. Faz um ajuste e aí todo mundo vai poder compreender exatamente o que você quer. Mas nós somos seres humanos. E aí existe uma terceira relação. E essa relação vai fazer vocês entenderem por quê. Eu faço de conta que estou prestando atenção no celular, mas na verdade estou prestando atenção na aula e acabo acertando todas as questões. Porque nós, seres humanos, temos uma terceira relação, que é a relação arbitrária. Eu pego os signos e arbitro valor a ele. Um valor totalmente diferente daquilo que ele, de fato, quer transmitir. Por exemplo, um signo de desatenção, se eu olhasse, literalmente, da forma como está sendo transmitida a mensagem, eu poderia achar que você não aprendeu nada. Só que, como você é um ser humano e eu também sou, eu estabeleço um valor para aquela forma de me comportar, para aquela minha conduta, para aquela minha postura. E essa forma é arbitrada por mim. Ou seja, ninguém sabe, só eu sei. Ou então aquelas pessoas que estão ao meu redor, que são minhas amigas e mais íntimas de mim. Então, a relação é arbitrária, regida simplesmente por convenção. Temos o símbolo. Eu, agora,
não tenho apenas um signo, eu tenho um símbolo. Então, signo e símbolo são coisas diferentes. O símbolo, anotem isso aí no caderno, o símbolo é um tipo de signo. Existem outros tipos de signo. Quais são? O índice e o ícone. Por exemplo, no seu smartphone está cheio de ícones. Eles representam o quê? Uma relação de semelhança. Então, você, através dos ícones, você consegue acessar as informações que você busca. Por exemplo, já viram o ícone do WhatsApp? O ícone do WhatsApp é o quê? É uma formazinha parecendo um pensamento, um telefone ali dentro. Então, você sabe que aquilo vai se comunicar e você vai poder falar com outras pessoas. Então, o ícone é uma relação de semelhança. E o índice? Indicativo de quê? Aquela luzinha que fica piscando no seu smartphone, por exemplo. Luzinha não, na verdade é um ponto vermelho, né? Em cima do ícone é demonstração que chegou notificação. Então, a notificação ali, ela já tem outra característica. A relação que ela estabelece com você é de causa e efeito. Você vê o pontinho vermelho e imediatamente entende que existe ali alguém querendo se comunicar com você na mensagem. E aí você vai lá, clica no ícone e abre o aplicativo e vai ver quem se comunicou com você. Relação de causa e efeito. Uma causa gerando um efeito. E, por último, existe a relação que é estabelecida por você, arbitrariamente. Essa promove um formato totalmente diferente dos outros animais, que é o formato de símbolo. Passa a simbolizar alguma coisa através dos seus valores, através daquilo que você quer passar ali naquele momento. Ficou claro isso para vocês? Então, esses signos são aceitos pela sociedade como representação dos objetos. E aí eu posso falar de luto, casamento, sentimento de amor, hábito, tradição, várias coisas que podem estar sendo simbolizadas por você em determinado momento. Beleza? Como, por exemplo, essa coisa de você fazer de conta que não está aprendendo, mas, na verdade, é só um símbolo. Você quer passar a impressão de que é desatento, para se disfarçar, como se fosse uma máscara. Ficou claro isso? Está todo mundo mascarado hoje? Não, hoje está todo mundo mascarado mesmo, né? Porque está todo mundo tendo que usar máscara por causa do nosso isolamento social. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Está aqui, ó. Apenas nós, seres humanos, somos capazes de estabelecer signos arbitrários, regidos por convenções sociais. Dizemos que o mundo humano é simbólico. Aí eu coloquei aqui uma imagem que eu tirei da internet, onde ela representa, segundo a linguagem corporal, o que cada dedo quer dizer quando você coloca anéis nesse dedo. Eu não coloquei o anel aqui, mas é só para que a gente identifique. Então, quem usa anel no dedinho, segundo a linguagem corporal, identifica comunicação, saúde, mente. No anelar, que é o do casamento, por exemplo, ou do noivado, relacionamento, preenchimento, desejos. No médio, responsabilidades, metas, restrições. No indicador, autoestima, carreira, autoridade. E no polegar, força de vontade, herança, ancestralidade. Então, isso aqui é um símbolo. Por que é um símbolo? Porque foi arbitrado por alguém que escreveu sobre linguagem corporal. É claro que se você for olhar em outras formas de interpretação dos dedos da mão, em relação ao uso de anéis, vão ter outras explicações, outros símbolos que foram arbitrados. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Eu adoro ouvir quando vocês falam assim, ficou claro, entendi, professor. Ah, agora entendi. É isso aí. Então, estamos trabalhando nossa estrutura de linguagem. Então, vamos concluir a nossa aula, que já está chegando ao fim, para que a gente possa compreender, no final, que tudo isso quis nos passar e sairmos melhor. Muito bem. Então, os animais são capazes de entender apenas ícones e índices, que são aqueles dois primeiros, da relação de semelhança, ícone, e da relação de causa e efeito, índice. Os cachorros, por exemplo, utilizam o signo indicial cheiro, ou seja, é o índice cheiro. É o índice, indica alguma coisa, o cheiro. Eles são capazes de reconhecer o cheiro do dono em uma roupa, em um lugar.
O cheiro indica a presença do objeto, que para ele nós somos objeto dele, que ele procura. Ele reconhece ainda o tom de voz, se você briga, se está falando com carinho. E as ações que indicam passeio, castigo, hora de comer. Aquilo que eu expliquei para vocês alguns minutos atrás. Vamos seguir. Podemos explicar um signo por meio de outro, inclusive misturando linguagens. Para explicar o signo palavra casa, por exemplo, para uma criança, podemos fazer um signo desenho de uma casa. Quantos de nós não desenhamos de uma casa quando era criança? E aquilo era um signo. Para nós, era um signo de ícone. Era um ícone, estabelecer uma relação de semelhança. O desenho, nesse caso, é um signo que interpreta, dá sentido ao primeiro, uma semelhança com o objeto representado. Então, era um ícone. Um sinônimo explica igualmente um signo. Casa pode também ser interpretada por meio da palavra lar. Aí já virou um símbolo, porque a partir do momento que eu falo da casa e como um lar, o lar ele tem um valor diferente de simplesmente falar casa. Porque o lar você já tem certos sentimentos e emoções que estão envolvidos. E aí deixou de ser simplesmente um ícone ou um indicativo de uma moradia, que seria uma relação de causa e efeito ou um índice. Passou a ter um símbolo, ou seja, um valor afetivo para você. E isso foi arbitrado por você. Então, o segundo signo, lar, interpreta o primeiro em sentido bastante específico de minha casa, o lugar onde moro e considero meu refúgio, como eu falei para vocês. Essa explicação é diferente da oferecida pelo desenho, que se refere mais à arquitetura, seja na semelhança, do que à relação afetiva que mantemos com o lugar onde moramos. Ficou claro isso para vocês? Qualquer dúvida, coloque aí no comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês assim que vocês comentarem. Beleza? Então, a partir da aula de hoje, nós vamos fechar a aula com uma mensagem. Todas as aulas vão ter uma mensagem para que vocês possam refletir e aí, desenvolvendo os sentimentos de vocês sobre quem vocês são e que papel que a filosofia pode ter na vida de vocês. Então, não é para responder nada, é apenas para refletir. Então, a mensagem de hoje é essa aqui, ó, que eu separei. Mensagem de hoje. A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Quem escreveu isso foi um filósofo indiano chamado Osho. Então, vou repetir. A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau. Reflitam sobre isso, pensem sobre essa frase. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Fiquem com Deus.